Bem-vindos a mais um episódio de Consensual. Hoje temos um novo convidado e, como sempre, vou permitir que seja ele a apresentar-se. Olá, o meu nome é Paulo Piteira, sou designer de interiores, tenho 42 anos e já nesta rodagem do design de interiores há alguns anos, já propriamente talvez há uns 18. Já fiz trabalhos para televisão, já fiz trabalhos para hotéis, para tudo um pouco. Portanto, vou trabalhar um bocadinho vasto. Trabalhaste no Querido Mudei a Casa, não é? Que Sim. É de um das mais reconhecidos? Ou não? Sim, é. Aliás, eu quando comecei a trabalhar em televisão fiz um programa chamado Esquadrão Gay. Exato. Que foi assim uma pedra no charco na altura. Mas isso não era sobre design de interiores, era? Tinha essa ambivalência também, exato. Sim. Porque éramos 5 gays e um deles tinha que ser decorador, que era eu. Tinha que ser decorador. Tinha que ser decorador ou designer de interiores. Sim. E era eu quem transformava a casa dos candidatos desse programa da SIC, que já passou há 14 anos. Pois, eu lembro-me dessa, por acaso não me estava a lembrar agora, mas eu lembro-me desse programa. Sim, já passou alguns aninhos sobre isso. Como é que isso aconteceu? Como é que entraste nesse programa? Olha, foi uma brincadeira de amigos. Um amigo meu sabia que havia castings para o programa, inscreveu-me e fui chamado para fazer o casting. E depois passei, não sei muito bem como. Eram 300 candidatos para o programa para serem os apresentadores, porque éramos 5 apresentadores. E fui a um casting que me correu muito mal. Eu achei que tinha corrido muito mal, porque eu respondi mal à direção da SIC e da Valentim de Carvalho na altura. Respondi mal, quer dizer, não dei respostas que eu achava que eram as corretas, mas pelos vistos eram mesmo as corretas para durar o meu casting. Mas foi um bocadinho de atitude, mas é uma história engraçada, porque o sítio onde foi feito o casting era o set da Quinta das Celebridades. Não sei se te lembras que tinha o Burro e acho que era a Júlia Tavares, não sei. E a direção de casting começou-me a perguntar o que é que eu devia fazer para transformar ali o espaço daquela casota. E eu disse, eu passei por uma bomba de gasolina, comprava um litro de gasolina, uns fósforozinhos e estava a decoração feita. E pronto, e foi assim o meu casting, foi assim uma coisa muito rápida, mandaram-me embora. E eu fui-me embora, pronto. E depois, passado 2 meses, ligaram-me a dizer que tinha ficado com o lugar. Que tinha adorado a ideia. Então, e que impacto é que teve esse programa? O facto para a comunidade gay para a comunidade gay foi muito importante. Porque, na altura, isto há quase 15 anos atrás, ser gay na televisão era a Belle Dominique e pouco mais, não é? Não havia personagens gays nas novelas, não havia apresentadores assumidamente homossexuais. Foi um bocadinho uma pedrada. Aliás, na altura até houve manifestações da extrema-direita contra a passagem do programa. Aliás, eu recebia chamadas terríficas de vou-te matar, vais aparecer morto, se eu não sei o quê, se eu não sei o que mais. Aquelas coisas que estás a melhorar a decoração das nossas casas, como é que te atreves? Mas pronto, mas passou, foi um projeto divertido na altura. E foi a minha primeira abordagem à televisão, foi essa. Mas tiveste também boa recepção por parte do público? Ou sim, era um misto, quer dizer, a gente ia na rua, havia pessoas que me iam cumprimentar e davam-me os parabéns pela coragem de estar a fazer um programa como aquele e estar-me a expor a minha vida pessoal, quer dizer, a minha vida sexual, mas também depois havia os outros que, olha lá vai o pão, e pronto, e foi um bocadinho por aí. Depois... Mas foi bom porque a partir daí tentamos imaginar um Portugal de há 15 anos atrás em que está a senhora velhinha a ver televisão lá escondidos que nunca viu um gay na vida e repressem-lhe 5 homens que de gays não pareciam ter muito, não é? Masculinos, e portanto a ideia que se havia em Portugal de gay, que era aquela coisa feminina, ficou um bocado desmanchada nessa altura. E depois disso, qual é que foi o passo seguinte? O passo foi continuar a trabalhar na minha área, como designer de interiores, e depois, passado uns anos, voltei a receber outro convite para outro casting, desta vez era para o Querido, onde fui decorador residente durante 7 anos. Ok. Porque eu convidei-te porque fiquei com esta ideia na cabeça de como é que a decoração de um espaço pode motivar o erotismo ou pode motivar as pessoas a sentirem-se mais
propícias a terem interações sexuais, não sei. Se está uma vez que passou pela cabeça ou se só uma vez não, isso passa pela cabeça e isso está tudo estudado, isso como designer também deves saber que sim, nós estivemos na escola juntos. Exatamente, nós fomos colegas de faculdade. Como sabes, tudo isso está estudado e tem ligações. Não é por mero acaso que o vermelho como cor, ou o preto, ou o roxo, são cores ligadas mais à sensualidade, não é? Mas também os tecidos que se usam. Os tecidos, sim, por exemplo, as sedas ou os veludos são materiais que ao toque despertam um certo tipo de sensualidade que outros tecidos depois não têm, não é? E tiveste algum exemplo assim de um espaço que tivesses sentido que... Sim, um espaço ou que eu tivesse criado. Que... Sim, eu recordo-me de uma casa chamada Kings and Queens, que abriu há muitos anos em Lisboa, depois esteve fechada durante muitos anos, e quando reabriu pediram para fazer a redecoração do espaço. Eu não quis mexer muito naquilo que lá estava, no ADN do próprio espaço, porque era uma casa mítica, feita por uma das maiores decoradoras de Portugal até hoje. Decidi-lhe dar apenas uma nova cara, mas sim, os veludos continuaram nas cortinas, passaram de azul para vermelhos, as sensações gráficas que lembravam um lado animalesco. Eu fiz uma espécie de umas zebras pintadas à mão nas paredes. Os próprios materiais, depois os vermelhos, havia muito vermelho, e os materiais também depois têm esta ligação, e hoje em dia é uma casa muito procurada para festas, não de teor sexual, não é? mas mais para a comunidade gay também acontecem lá muitas festas, e é um espaço muito, muito agradável, e tem que se ter sempre atenção a este tipo de questões quando se cria um espaço. E não tiveste assim nenhuma, não viste assim nenhuma casa ou nenhum espaço em particular que tivesse marcado do género, ok, isto aqui puxa mesmo pela imaginação e dá aqui uma conotação mais assim sensual. Que me lembre, sim, não posso dizer nomes, mas há certos sítios que a gente vai que sentimos que há ali uma carga sexual. Estava a dizer mais assim numa descrição de como é que seria esse espaço. É com isso tudo que estávamos a falar. Com esse tecidos. Com esse tipo de tecidos, com esse tipo de cores. Geralmente há sempre o lado masculino e o lado feminino. O lado feminino busca muito formas arredondadas, ao passo que o lado masculino procura muito formas retilíneas, não é? Isso depois também se vê num espaço mais dito sensual, tem muitas curvas, tem muitos elementos móveis, ou até mesmo da arquitetura, que tem muita curvatura, não é? Exato. Ao contrário de um espaço que tenha um aspecto mais retilíneo, que é uma coisa mais fria, mais grossa, mais rígida, não é? É um bocadinho por aí. Pois, exato. E então, também, já alguém te pediu assim alguma coisa desse género? Punha-me esta sala um bocadinho mais... Se alguém me pediu para fazer a sala privada do 50 Sombras de Grey, Exato. Não, nunca ninguém me pediu, tenho pena. No outro dia descobri que uma colega minha tinha feito uma sauna gay, eu fiquei com pena não ter sido eu a fazer, mas pronto, que acho que teria feito também um bom trabalho. Depois também tiveste ligado com o Construction, não é? Foi um projeto que me convidaram para fazer como relações públicas, não é? Porque a gente, quando anda cá há muito tempo e conhece muita gente, depois acaba por também trabalhar um bocadinho em relações públicas. Sim, foi um projeto que abracei, estive lá uns meses a puxar a clientela e tentar transformar o Construction, que era um espaço muito fechado para fora, ou seja, que era muito, vamos dizer, pesado, não é? Acho que é a palavra que definia melhor aquela discoteca, e hoje em dia já não é assim, e isso começou com um trabalho que foi feito há uns anos atrás com as relações públicas que estavam, eu fui um deles, para tentar dar-lhe ali um toque mais suave à coisa e trazer não só a comunidade gay para dentro do espaço, como todos os outros. E como é que isso foi expandido? Como é que foi a recepção, ou como é que foi essa abertura? É convidar as pessoas que não são inusitadas ao espaço, que não têm o hábito de ir,
mulheres heterossexuais, homens heterossexuais, pessoas festivas que gostam de se divertir, que gostam de sair à noite, que gostam de conhecer novos espaços e transformar, se calhar, foi tentar transformar aquilo naquilo que foi há muito tempo o frágil do Bairro Alto. Que Foi um bocadinho o pensamento que eu tive, porque foi uma casa mítica para mim na adolescência, e tentar puxar nesse sentido. havia muitas performances, não é? Havia muito, Sim. havia muito show off. Havia muitos, showbiz. e havia, ainda acho que ainda há, sempre num palco, há sempre performance e bailarinos, e é sempre uma coisa divertida. E como é que tu sentes em relação à aceitação, ou agora esta nova postura em relação à comunidade gay, à comunidade LGBT, esta abertura, como é que tu estás a ver isso em termos sociais hoje em dia? Eu acho que a abertura é real. Nós andamos por Lisboa. Lisboa, felizmente, até se está a tornar uma capital virada para as comunidades gays, o que é bom, porque traz muita gente de toda a parte do mundo, traz dinheiro para a cidade, ou para o país, como acharem melhor, e também traz, como se costuma dizer, os gays descobrem sempre o melhor do mundo. Depois eles vão todos atrás para ver. Se eles estão a descobrir Lisboa e estão a vir para cá, é bom porque depois há de vir muito mais lá. É um bocadinho nessa lógica de pensamento. E sentes que qual é o caminho que parece que está a surgir? É um caminho um bocadinho mais aberto a esse tipo de público? Continua a haver... Sim, acho que sim. Acho que hoje em dia tu podes andar, sei lá, pelo Bairro Alto. Pelo Bairro Alto sempre andámos e nunca houve stresses, mas se podes passar em qualquer parte de Lisboa hoje em dia, dois rapazes de mão dada ou duas raparigas, já não há aquele estigma ou algo que as pessoas querem olhar. Pode haver, mas já não é tanto como há uns 15, 20 anos atrás. Então, outro dia estava a passear o meu cão e em frente a um colégio secundário estavam duas raparigas a namorar, miúdas que tinham, sei lá, 16, 17 anos, e eu assim, bom, se fosse na minha altura, não seria em frente à escola, seria provavelmente bem longe dos olhares da escola, porque depois chegaríamos à escola e seríamos apontados com o dedo, mas hoje em dia isso já não acontece. E acho que até a aceitação das famílias já é diferente, já é completamente diferente. As pessoas já estão mais informadas. E tu também trabalhas com um público estrangeiro, não é? Sim, tenho alguns clientes estrangeiros, sim, da minha área de interiores. E tem assim algumas ideias mais inusitadas ou mais... Não, por acaso eu estava a falar disso, lembrei-me que desenhei um quarto para uns clientes estrangeiros e quando chegou à parte dos acabamentos, vá lá, propriamente ditos, a cliente começou a puxar muito num sentido e eu comecei a dizer, é melhor não. E ela, mas porquê? Porquê que não quer que vamos neste sentido assim? Porque está-se a tornar um quarto muito feminino. Isso é para si e para o seu marido, depois ele entra ali dentro e perde completamente a tesão. Mas estas coisas acontecem, não é? Porque um quarto que tem uma lógica muito feminina, não é? Do branco, do azulinho, do rosinha, do não sei quê. Não, um quarto para um homem, não é? E acho que o quarto tem que ser para ser vivido os dois e é o foco da sexualidade de um casal, não é? E eu achei que ela estava aí num sentido errado e não lhe quis dizer a priori o que era, mas depois tive que lhe abrir os olhos e dizer, olha, não, porque se quer continuar a ter uma vida sexual saudável não vai querer fazer neste tipo de quarto. Pois é muito interessante. Eu por acaso conheço uma pessoa que estava a fazer uma tese de mestrado exatamente sobre a arquitetura e a influência da arquitetura no erotismo e na sexualidade. E por isso é que me lembrei deste tema que é, se calhar não se repara tanto, mas influencia imenso. E sabes que eu também fui dono de um espaço em que esse ambiente e esse contexto provocavam muito a interação das pessoas, porque eram quartos e não era um espaço muito amplo, havia esses tons mais avermelhados, os tecidos mais aveludados, mais lustrosos. Mais dados ao toque. Mais dados ao toque, exatamente. E notei exatamente que havia que o contexto interferia muito interfere. Na atuação das pessoas. Depois até mesmo a questão de iluminação também é importante. Exatamente. Ter uma iluminação baixa ou que seja controlada. Existe muito esse lado
preocupação de um espaço em relação ao lado sexual. Por isso é que também muitas vezes nós abrimos revistas de interiores, ou até mesmo podemos ver na net, e acabamos por ver que existe quase dois paradigmas dos interiores, que é casas muito femininas, não é? Muito branquinho, cor-de-rosazinho, e a florzinha, e a jarrinha, e eu não sei o quê. Depois há casas muito masculinas, que é os sofás pretos, o cabedal, as peles, os elementos fortes, muito angulares. Sim, eu uma vez filmei olha, estou a falar há bocado quando eu trabalhei na empresa de filmes pornográficos e alugámos uma casa, uma mansãozinha pequenina ali ao pé da Costa da Caparica, acho eu. E quando entrámos na casa, eu não conhecia o dono da casa e sabia que aquele homem era um homem solteiro e que era ele, tinha sido ele a decorar aquela casa. Porque era espelhos por todo lado, sofás de napa, colchas com texturas de animais. De animais, sim. Era tudo assim muito selvagem e muito sóbrio, que era para o que era. Sim. Não, mas isso nota-se. E acontece muito ter clientes masculinos, e eu também como homem, se calhar mais facilmente consigo chegar a um ambiente masculino. Quanto a ambientes femininos, para mim às vezes é um bocadinho mais complicado de consigo fazer, mas acho que às vezes é um bocadinho complicado para mim conseguir chegar àquele ambiente do cor-de-rosazinho e da jarrinha, sabes? Pois, mas as pessoas pedem, ou melhor, quando tu notas mesmo essa diferença de visões, ou seja, entre homens e mulheres. Isso é muito básico. Estamos a fazer a escolha de de um sofá ou de uma cadeira. As mulheres querem uma coisa mais redondinha, com a perninha redondinha, com a costa redondinha, com o bracinho, com não sei o quê. E o homem não quer uma coisa mais direita, se calhar pode ser uns pés em ferro ou ao metal. São sempre questões que às vezes acabam em guerra, não é? Pois. Quando são os dois a decidir. O design de interiores fica ali no meio, um bocadinho como mediador para que a coisa corra bem. Mas geralmente corre sempre bem. Acho que nunca tive nenhum stress com clientes a esse nível. Quer dizer, no outro dia tive assim que ela queria uma coisa que eu concordei com ela e achei que era o que fazia sentido. E ele ficou danado e disse: na casa de campo não mexes tu, e decidiu tudo. A casa de campo é para mim. A casa de campo é dele, ele é que decide como é que é, e da cidade, decide ela, pronto. Com a minha ajuda. Ok, ninguém se chateia. Sim, mas há muito esta dualidade do masculino e do feminino nos interiores, e às vezes é um bocadinho difícil de gerir, e principalmente depois não sabemos depois o que é que acaba em casa, como é que eles gerem também as decisões que tomaram, não é? E interfere também aí o dinheiro, ou seja, notas que quando há muito dinheiro, há assim ideias mais pode malucas? Quem ganha mais, sim, também. Sim, quem tem mais dinheiro pode se esticar e fazer umas coisas mais malucas, sim. Mas que tipo de coisas? Tens alguma... Sei lá, exagerar se calhar nas cores, nas escolhas das cores, ou exagerar na qualidade dos materiais. Pode haver um bocadinho de tudo, sabes? Nunca ninguém pediu para construir um harém ali no meio da sala? Não, infelizmente nunca ninguém pediu para construir um harém. Estava à espera que me pedisse um projeto desses, um novo espaço. Quem sabe? Teria todo o gosto em fazer, mas não. Até hoje nunca... Já tive projetos engraçados, diferentes, mas nunca nada dessa envergadura, como se costuma dizer. Nada over the top. Não, nada over the top. Pronto, pá, eu acho que é um desafio que se deve propor às pessoas tentarem mexer um bocadinho naquilo que as envolve para criar um bocadinho de... As pessoas terem mais... Sim, olharem para a casa com olhos de ver e perceber o que é que querem fazer dela e como é que se sentem felizes, o que é que as faz felizes. Yeah. E às vezes aquilo que as faz felizes eles nem as estão a ver, não é? Yeah. Eu tinha uma cliente muito engraçada que me mandava montes de fotografias de coisas que ela gostava, de ambientes que gostava. E depois eu fazia-lhe o projeto, mais ou menos dentro daquelas ideias que ela tinha gostado. Depois ela dizia: isso está tudo muito escuro, isso é muito escuro, as paredes são escuras, está tudo muito escuro. E eu assim: mas olha lá, veja as fotografias todas que você me mandou. Realmente tem razão, realmente está tudo escuro. As fotografias que eu mandei são todas, os ambientes são muito escuros. Então,
Se calhar isso você quer e não sabe. Pois. Não é? Isso acontece com muitas pessoas. Exato. E até a outros níveis, não é? Sim, exato. Exatamente. Não, e essa ideia de experimentar um bocadinho, mudar um bocadinho, de arriscar um bocadinho, de sair da zona de conforto, ou então criar uma zona de conforto, porque às vezes, sim, às vezes as coisas com a estão à nossa praticidade do frente, dia nem sequer se lembram de criar esse espaço mais, ok, este espaço aqui é para nós, é para estes momentos mais íntimos. E pronto, eu achei muito engraçado poder falar isto contigo, porque Obrigado. achei que podias dar umas boas dicas e uns bons insights. Obrigado. E Gostei do convite. tens alguma ideia assim que possas dizer? Olha, experimentem uma coisa assim, pode ser que... O que eu costumo dizer aos meus clientes é: vão, vejam coisas, reúnam tudo o que gostam e comecem a analisar realmente o que é que gostam. Depois, a partir daí, é tudo mais fácil. procurar referências e depois construir o seu próprio sim, mundinho. construir o seu próprio mundo, que é o mais importante. Porque a partir das portas de casa para dentro é o nosso mundo e é nesse que temos que nos sentir confortáveis e estar bem. E como é que as pessoas te podem contactar? Como é que as pessoas me podem Se contactar? se puderem. Podem me contactar, palpiteira.interiores@gmail.com. Ok, pronto. E assim já sabem que se quiserem ideias mais arrojadas, Muito tem aqui alguém que... podem mandar um mail que eu depois respondo. Ou ligo logo. Exatamente. Então, olha, muito obrigado. Obrigado, eu. E espero que continues a criar muitos lugares bons e quem sabe a gente ainda se cruza aí para criar uns sítios engraçados. Então, até ao próximo podcast e não se esqueçam que só é sensual se for consensual.